Bom, pessoal, estamos de volta para o terceiro bloco dessa nossa aula, nessa nossa pós-graduação em Direito Público. E estamos conversando sobre o constitucionalismo francês. Vimos que a França enfrentava uma grave crise e que foi convocada a Assembleia dos Estados Gerais do Reino, que deveria deliberar por um voto por estamento. O clero com voto, nobreza com voto e o restante da população com voto. E vimos que haveria dificuldade para implementar a tributação do clero e da nobreza, porque eles teriam 2 votos e ganhariam por 2-1 essa votação. E aí, algumas ideias sobre isso existem, e dentre essas ideias, um livro, O que é o Terceiro Estado, do Emmanuel Joseph Sié, onde ele vai apresentar algumas propostas. Dentre essas propostas, as seguintes: que os representantes do terceiro estado fossem escolhidos somente entre cidadãos que efetivamente pertencessem ao terceiro estado, que houvesse igualdade entre o número de representantes do terceiro estado e o número de representantes dos outros 2 estados, dos estados privilegiados, clero e nobreza, e que fosse adotado o voto por cabeça, o voto unipessoal, e abandonado o voto por estado. Mas como seria possível fazer isso? Seria possível alterar algo em relação aos Estados Gerais do Reino? Os Estados Gerais do Reino pertenciam à forma pela qual o Estado francês estava constituído, estava construído. Isso poderia ser alterado? E se fosse possível alterar a formatação do Estado francês, quem poderia fazer esta alteração? Segundo o Sié, esta alteração poderia ser feita, mas não pelos órgãos comuns do Estado, e sim por uma Assembleia Nacional Constituinte, que seria capaz de fundar um novo contrato social, que seria capaz de reformatar o Estado francês. E aí o Sié fez a distinção entre a lei fundamental, a Constituição, que era uma expressão do direito natural e fruto do que ele chamou de poder constituinte, de um lado, e do outro lado, as demais leis, que eram derivadas do poder constituído. Então ele fez a distinção entre poder constituinte, que dá origem à Constituição, e os poderes constituídos, que dão origem, dentre outros aspectos, às demais leis. Sié defendeu também o seguinte: a nação não é escrava da Constituição. A nação é titular do poder de alterar a Constituição por meio de representantes extraordinários em uma Assembleia Nacional Constituinte. E aí nós teremos, meus amigos, algo fundamental para o seu sentimento constitucional dos dias de hoje. Algo fundamental para o Estado constitucional, para a Constituição em sentido moderno, que é a formatação teórica do poder constituinte. É na obra de Sié que pela primeira vez nós encontramos uma sistematização teórica sobre o poder constituinte. Então vejam aqui esse slide sobre este marco. Isto ocorre na obra Qu'est-ce que l'État, ou na tradução literal, O que é o Terceiro Estado, livro que está também traduzido no português aqui no Brasil com um outro título, A Constituinte Burguesa. Então é aí que o Emmanuel Joseph Sié vai teorizar sobre o poder constituinte. Ele entende o poder constituinte como poder originário que pertence à nação e que é capaz de criar de maneira autônoma e independente a Constituição escrita. Ele faz a distinção entre este poder, o poder constituinte, e os poderes constituídos. E a primeira menção expressa ao poder constituinte aparece nesse trecho da obra de Sié. A nação existe antes de tudo, ela é a origem de tudo. Sua vontade é sempre legal, é a própria lei. Antes da nação e acima da nação só existe o direito natural. Em cada parte, a Constituição não é obra do poder constituído, mas sim do poder constituinte. Então, o trecho no qual aparece pela primeira vez uma menção a le pouvoir constituant, ao poder constituinte. Eis aqui um marco do constitucionalismo. E é um poder que pertence à nação. Nação é sinônimo de povo?
Alguns autores acham que sim, tem uma discussão doutrinária sobre isso, mas prevalece a ideia de que não. Uma coisa é a nação do constitucionalismo francês, outra é o povo do constitucionalismo norte-americano. Se entende que Sieyès conhecia a distinção entre nação e povo, e Sieyès não quis identificar a nação com o povo. A diferença seria a seguinte: nação é um conceito que envolve a permanência de uma comunidade. Nação é a expressão dos interesses permanentes de uma comunidade. E povo é o conjunto de homens que compõem a nação em um determinado momento histórico. Então a nação é um conceito maior do que povo. Nação é o conjunto de interesses permanentes da comunidade. Povo é o conjunto de homens que naquele instante integra a nação. Logo, esses conceitos não se confundem, e também é interessante anotar que os interesses momentâneos dos homens que compõem o povo naquele momento podem ser até contraditórios aos interesses permanentes da nação. Então, algo muito interessante. Como nós estamos numa pós-graduação, vamos dizer aqui o seguinte: Sieyès é aquele que pela primeira vez teorizou de maneira sistemática le pouvoir constituant, o poder constituinte. Mas, antes do Sieyès, cerca de 100 anos antes, nós tivemos uma contribuição teórica muito importante, da qual certamente se valeu Sieyès para chegar às suas conclusões. Foi a contribuição do John Locke. Isto é lembrado, não é por mim, é lembrado pelo professor Canotilho. O professor Canotilho lembra que, embora a expressão poder constituinte não apareça na obra de John Locke, alguns pressupostos teóricos que o Locke utilizou na construção do que ele chamou de Supreme Power, de poder supremo, na sua obra Dois Tratados sobre o Governo. É uma obra de 1689, portanto, praticamente 100 anos antes da obra do Sieyès. Alguns pressupostos teóricos do poder supremo de Locke podem ser identificados com os pressupostos do poder constituinte do Sieyès. E aí eu preparei aqui um slide sobre esse tema. Quais são os pressupostos teóricos do Supreme Power da obra de Locke que podem ser identificados com o poder constituinte, segundo o professor Canotilho? Locke fala em um poder supremo que é conferido à sociedade ou comunidade, não a qualquer soberano. O Sieyès vai falar no poder constituinte, que é da nação, não é do soberano. Locke menciona que, por meio do contrato social, o povo confere ao legislador poderes limitados e específicos, nunca arbitrários. O Sieyès vai mencionar a Constituição, que seria uma espécie de corporificação do contrato social, e que prevalece em relação aos poderes constituídos do legislador, inclusive. E Locke vai mencionar que só o corpo político reunido no povo pode estabelecer a constituição política da sociedade, e o Sieyès vai mencionar a necessidade de uma Assembleia Nacional Constituinte como a fonte da Constituição. Então nós temos aqui a contribuição do Locke, que implicitamente teria se referido às bases da distinção entre poder constituinte e poderes constituídos, que o Sieyès iria trabalhar tempos depois, 100 anos depois, na sua obra, O que é o Terceiro Estado. Bom, e o que aconteceu na França depois que essas ideias do Sieyès foram expostas? Na abertura dos trabalhos dos Estados Gerais do Reino, essa abertura ocorreu em Versalhes, em um hotel, em 1789, estavam presentes 279 representantes do clero, 287 representantes da nobreza e 556 representantes do terceiro estado. Então, aquele ponto que o Sieyès defendeu da igualdade entre os representantes do primeiro e do segundo estado com o número de representantes do terceiro estado, aquilo foi feito. Mas não se
teve nenhum tipo de consenso, não houve nenhum tipo de consenso acerca do modelo de votação. A votação seria conforme o Estado, cada Estado um voto, cada estamento um voto, na forma clássica, ou seria na forma proposta pelo CIE, a votação por cabeça. Então não houve consenso acerca disso, houve um conflito entre o terceiro Estado e os outros dois, e o rei Luís XVI, diante desse conflito, tentou dissolver os Estados Gerais. E o terceiro Estado não aceitou essa dissolução e se autoproclamou em Assembleia Nacional, isso em 15 de junho de 1789. Alguns dias depois, em 9 de julho de 1789, essa Assembleia Nacional se autoproclamou Assembleia Nacional Constituinte. E aí os acontecimentos foram ocorrendo. 14 de julho teve a queda da Bastilha. Em 4 de agosto, esta Assembleia Nacional Constituinte tomou uma decisão muito importante. Ela resolveu abolir os privilégios feudais, inclusive os privilégios fiscais. Essa Assembleia Nacional Constituinte decretou a igualdade tributária, acabando com os privilégios tributários do clero e da nobreza. E ainda em agosto de 1789, poucos dias depois, no dia 26 de agosto, essa mesma Assembleia Nacional Constituinte promulgou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E eu trago aqui um trecho dessa declaração. Os representantes do povo francês, reunidos em Assembleia Nacional, tendo em vista que a ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos direitos do homem são as únicas causas dos males públicos e da corrupção dos governos, resolveram declarar solenemente os direitos naturais, inalienáveis e sagrados do homem, a fim de que esta declaração, sempre presente em todos os membros do corpo social, lhes lembre permanentemente seus direitos e seus deveres. E aí vem alguns dispositivos mencionando quais são esses direitos do homem. Artigo 1º. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Então aqui nós encontramos o seguinte: o que é natural não é a existência de privilégios. O que é natural é a igualdade jurídica. O que é natural é que a lei trate igualmente todos os homens em termos dos direitos que eles possuem. Isso serviu para acabar com os antigos privilégios estamentais. Distinções sociais podem existir, mas elas não são naturais, elas são construídas pelo homem e com fundamento na utilidade comum. É isso que nós encontramos no artigo 1º. O artigo 2º dessa declaração diz que a finalidade de toda associação política, a finalidade de qualquer Estado, de qualquer governo, é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Então, o fato de alguém ser um ser humano, naturalmente lhe confere alguns direitos, que são esses aqui mencionados. Então, os direitos têm origem na condição humana e não no estamento ocupado por aquele ser humano. Prossegue a declaração no artigo 4º. A liberdade consiste em poder fazer tudo o que não prejudique o próximo. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limite senão aqueles que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Esses limites apenas podem ser determinados pela lei. Qual é o limite do exercício dos direitos naturais do homem? Não prejudicar o outro. Eu não tenho direitos ilimitados. Se eu tiver direitos limitados, eu terei o direito de prejudicar o outro. Não, eu não posso prejudicar o outro e esses limites devem ser determinados pela lei. E, conforme o artigo 5º, a lei não proíbe senão as ações nocivas à sociedade. A lei deve ter uma autocontenção, não deve proibir mais do que o necessário. E tudo que não é proibido pela lei não pode ser obstado e ninguém pode ser constrangido a fazer o que ela não ordene. Ou seja, o princípio da legalidade, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Tudo isso aqui tem influência do velho Montesquieu no espírito
das Leis, obra de 1748, cerca de 50 anos antes. Essa limitação pela lei tem muito da influência do Montesquieu. Prossegue a Declaração Francesa, artigo 9º. Todo acusado é considerado inocente até ser declarado culpado e, se julgar indispensável prendê-lo, todo rigor desnecessário à guarda da sua pessoa deverá ser severamente reprimido pela lei. Ninguém pode ser molestado por suas opiniões, incluindo opiniões religiosas, desde que sua manifestação não perturbe a ordem pública estabelecida pela lei. A livre comunicação das ideias e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem. Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever e imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos desta liberdade nos termos previstos na lei. A sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos, nem estabelecida a separação de poderes, não tem Constituição. Portanto, para se ter uma Constituição, é preciso garantir direitos e promover a separação dos poderes. A sociedade em que não esteja assegurada nem a garantia dos direitos, nem a separação dos poderes, não pode dizer que tem Constituição. Portanto, a Constituição é entendida como um documento escrito que garante direitos e promove a separação de poderes. Bom, nós tivemos, portanto, como vocês podem perceber, o abandono da ideia de que os direitos têm fundamento em estamento, clero, nobreza ou restante, e temos o surgimento de direitos individuais, universais e naturais de todas as pessoas que decorrem da condição humana. E aí surgem os direitos fundamentais de primeira geração, que tem como característica básica exigir do Estado uma abstenção, um não fazer. Estado, não retire a minha vida, não retire a minha liberdade, não retire a minha propriedade, não me impeça de me reunir, não me impeça de exprimir meu pensamento, etc. E a França adota em 1791 a sua primeira Constituição escrita, que não é a primeira Constituição escrita em sentido moderno da história da humanidade, porque tivemos a Constituição norte-americana. Então, como vocês podem ver, o processo revolucionário francês e também o processo revolucionário norte-americano foram essenciais para a sedimentação de vários dos elementos do Estado constitucional moderno e da Constituição em sentido moderno. Dentre esses elementos, a consolidação da ideia de limitação do poder através da separação de poderes, a consolidação da ideia de uma Constituição escrita, que foi algo muito importante, porque a Constituição escrita proporcionou clareza, publicidade e segurança, e também o surgimento dos direitos fundamentais de primeira geração, e também a formatação do modelo de Estado liberal e do chamado constitucionalismo liberal ou clássico que domina todo o século XIX. Estes movimentos revolucionários inauguram o chamado constitucionalismo moderno, e este constitucionalismo moderno, no seu primeiro momento, ser o constitucionalismo liberal ou clássico. O constitucionalismo liberal, que nasce desses movimentos revolucionários, ele preconizava a formatação de um modelo de Estado liberal. É um modelo de Estado mínimo, um modelo de Estado que não se mete mais do que o estritamente necessário, que não quer saber das relações sociais e econômicas, que deixa essas relações sociais e econômicas a cargo da mão invisível do mercado, como diria o Adam Smith. É um Estado que garante apenas direitos fundamentais de cunho negativo, anti-estatal, caracterizados por uma abstenção do Estado. O Estado deve não fazer, o Estado deve se omitir e deixar as relações sociais e econômicas livres. O Estado não se mete na vida do cidadão. Este modelo de Estado liberal, que vai dar ensejo ao constitucionalismo liberal, ele culmina na construção de um conceito ideal de Constituição. Este conceito ideal de Constituição, o que deve ser uma Constituição? Ele tem, conforme lembra o professor Canotilho, 3 elementos, que são estes
aqui. É o conceito ideal de Constituição do constitucionalismo liberal. A Constituição deve ser um documento escrito, voltado à garantia das liberdades, ou seja, à previsão dos direitos civis individuais clássicos, direito à vida, liberdade, segurança e propriedade, e voltado também à garantia da participação política do povo, ou seja, direitos políticos, participação popular no parlamento. Isso significa que esse documento escrito vai trazer a primeira geração de direitos fundamentais. E o terceiro elemento desse conceito ideal é o elemento da limitação do poder, a ideia de separação de poderes por meio de mecanismos constitucionais. Então, o conceito ideal de Constituição é esse, é um documento escrito que garante certos direitos, que são os direitos de primeira geração, e assegura a limitação do poder. Este conceito ideal de Constituição, vamos lembrar, já estava presente naquele famoso artigo 16 da Declaração Francesa, que nós já vimos aqui. Toda sociedade na qual não está assegurada a garantia dos direitos nem determinada separação de poderes não tem Constituição. Então, Constituição é o documento escrito que garante direitos e estipula os mecanismos de separação de poderes. Então, este é o conceito ideal de Constituição. Este modelo, que é o modelo do constitucionalismo liberal ou clássico, vai predominar no século XIX. Dentre outras constituições, seguem este modelo a Constituição de Cádiz, a Constituição da Espanha, de 1812, a Constituição de Portugal, de 1822, a Constituição Brasileira, de 1824, sendo que aqui, no âmbito de uma monarquia constitucional, na qual existe o poder moderador, ideia de Benjamin Constant, a Constituição da Bélgica, de 1831, dentre outras. Então, o século XIX é um século dominado pelo constitucionalismo liberal. No início do século XX, surge um novo constitucionalismo, o chamado constitucionalismo social, decorrente da troca do modelo de Estado. O Estado, até então, era o Estado liberal, o Estado mínimo, o Estado que não se mete na vida do cidadão. No início do século XX, por diversos fatores, se chegou à conclusão de que esse Estado já não era mais suficiente. Havia ameaça do comunismo e havia necessidade do Estado prover algo aos cidadãos. O Estado tinha que atuar positivamente e não apenas deixar de atuar. E aí surgem os direitos sociais, os direitos fundamentais de segunda geração. E o Estado deixa de ser o Estado liberal e passa a ser o Estado social ou Estado de bem-estar social, com constituições que preconizam também um papel ativo do Estado, o Estado como prestador de determinados serviços, como educação, saúde, etc., ligados a direitos fundamentais novos, os direitos que nós iríamos chamar depois de direitos de segunda geração. Inauguram este novo modelo de constitucionalismo, o constitucionalismo social, basicamente duas constituições. A Constituição do México, de 1917, e a Constituição Alemã de Weimar, de 1919. Embora possamos citar como uma Constituição precursora desse modelo, a Constituição Francesa, de 1848, isso aqui é a lição do professor Fábio Conder Comparato. Bom, e chegamos ao estágio atual do constitucionalismo. Qual é o estágio atual do constitucionalismo? Dentre outros aspectos, podemos falar nisto aqui. Podemos falar no neoconstitucionalismo ou constitucionalismo contemporâneo. Podemos mencionar o constitucionalismo globalizado. Podemos tratar das relações entre o constitucionalismo e a internacionalização. Podemos estudar o transconstitucionalismo e também podemos fazer referência ao novo constitucionalismo latino-americano. Então vamos tratar um pouco aqui nessa nossa pós-graduação sobre esses itens tão importantes, a começar pelo neoconstitucionalismo. Na primeira metade do século XX, predominava no direito o positivismo jurídico. O positivismo jurídico entendia que o direito não passava por uma avaliação moral. Direito e moral eram
separados. A norma jurídica, ela era válida desde que obedecesse um procedimento pré-determinado, independentemente de uma valoração moral. Bom, a barbárie nazista, no bojo da Segunda Guerra Mundial, colocou em xeque o formalismo puro e a neutralidade jurídica do positivismo jurídico. Por quê? Porque os nazistas utilizaram o direito como um instrumento para a barbárie. Oficiais nazistas se defenderam em Nuremberg dizendo que eles apenas cumpriram as leis do país e o Tribunal de Nuremberg era um tribunal de exceção que os estava julgando por algo que não era crime ao tempo em que foi praticado. Então isso fez com que o formalismo excessivo e a neutralidade jurídica fossem colocados em xeque. O direito não poderia mais ser legitimado por si mesmo e apenas pelo fato de ter obedecido um procedimento prévio. O direito não poderia mais ser indiferente às consequências fáticas do conteúdo de suas normas. E novas concepções jurídicas, portanto, se fizeram necessárias. Nesse contexto, no pós-Segunda Guerra Mundial, no bojo do que se chama de pós-positivismo, se começou a falar em neoconstitucionalismo para designar o estágio atual do constitucionalismo. Então, o neoconstitucionalismo ou o constitucionalismo contemporâneo é o que seria o estágio atual. O neoconstitucionalismo não pretende ser algo aplicável a todos os estados, mas sim apenas aos estados democráticos, não a estados ditatoriais. O neoconstitucionalismo traz uma crítica à legalidade estrita, ao positivismo puro, ao formalismo. O neoconstitucionalismo vai substituir o formalismo jurídico pela dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana passa a ser o valor jurídico supremo e o fundamento do direito. O direito se fundamenta não na obediência a um procedimento previamente estabelecido, etc. O direito passa a se fundamentar na dignidade da pessoa humana. Para isso foi fundamental a filosofia de Immanuel Kant. Kant fez uma separação filosófica importante entre pessoas e coisas. Vejamos aqui a separação filosófica de Kant. Para Kant, pessoa é um fim em si mesmo. Pessoa possui dignidade, a dignidade da pessoa humana. Pessoa deve ser dotada de autonomia, deve decidir os assuntos sobre si mesma. E pessoa é insubstituível, você não pode substituir uma pessoa. Isso é diferente de coisa. Coisa não é um fim em si mesmo. Coisa é somente um meio. Coisa é somente um instrumento para realizar a dignidade das pessoas. Coisa não é insubstituível. Coisa tem um preço. Esse preço pode ser econômico ou afetivo, mas será um preço. Coisa não tem autonomia nem dignidade. Coisa é apenas um instrumento para realizar a dignidade. Por isso, há sempre algo muito negativo quando você transforma uma pessoa numa coisa. Quando você trata alguém negando a sua dignidade, a sua autonomia e tratando a pessoa como se fosse uma coisa. É o caso, por exemplo, da escravidão. O escravo deixa de ser uma pessoa para ser uma coisa, para ser um bem. Isso é coisificar pessoas. E há tantas outras situações de coisificação de pessoas que são situações condenáveis do ponto de vista da dignidade da pessoa humana. Então isso aqui é um dos legados do neoconstitucionalismo. Não há mais no neoconstitucionalismo uma separação rígida entre o direito e a moral. Pelo contrário, adota-se uma leitura moral do direito e da Constituição à luz da dignidade da pessoa humana. O direito e a Constituição devem atender à dignidade da pessoa humana. As normas da Constituição passam a ter uma forte carga axiológica ou valorativa. A interpretação da Constituição passa a sofrer a influência da moralidade crítica. A Constituição tem valor jurídico, ela não é um mero documento político.
Todas as disposições constitucionais devem ser entendidas como normas jurídicas e têm, portanto, força normativa, inclusive as normas programáticas. Essas são algumas das características do neoconstitucionalismo. Vamos ver outras características do neoconstitucionalismo depois do nosso próximo intervalo, no nosso quarto bloco.